eu continuo desenvolvendo esse tema um pouco mais amplo agora, dentro de toda uma herança socrática dos cínicos. Não sei se todos conhecem, mas o movimento filosófico cínico ele surgiu na Grécia entre os séculos 4 e 5 antes de Cristo, ou antes da Era Comum, como preferem os antropólogos no Brasil, hoje em dia essa nomenclatura, e foi amplamente reconhecido como herdeiros dessa tradição socrática. Eles são considerados muito radicais nessa tradição, levam um modo de vida que eu vou apresentar um pouco aqui, que esse modo de vida acaba se tornando um meio de governar as nossas vidas, uma forma de governo que eles chamaram de cosmopolitismo. Então, eu começo por uma breve apresentação do que é cosmos, né, na Antiguidade Clássica. E, bem, eu vou ler um bocadinho para vocês. Eu começo principalmente com a teoria de Empédocles e de Anaxágoras, que justamente são teorias inspiradas no pensamento que versa sobre o universo como um organismo físico unificado. Cosmo consiste em céu e terra, na terra a natureza animada e inanimada, e no céu estão os corpos celestes e os deuses. Então, a politeia, né, essa forma de governo cínica, a politeia ela tem definições, pelo menos dois sentidos diferentes, né? A politeia pode ser designada como o direito da cidade ou um conjunto de direitos políticos reconhecidos aos cidadãos dessa cidade. A gente podemos ver isso muito forte com Aristóteles, né? Que justamente tem os direitos políticos são dados aos cidadãos, aos ditos cidadãos, são os autóctones. E também um outro tipo de sentido para isso, para essa definição de politeia, é justamente o sinônimo de uma constituição e que designa, por conseguinte, uma forma de governo. Então, democracia, aristocracia, não podemos incluir aí uma tirania, porque a tirania suspende justamente todos os direitos do cidadão e implanta algo que é muito mais próximo de uma usurpação dos direitos. Então, a politeia cínica, ela acompanha esse pensamento de que o universo é um organismo físico unificado, na medida que consistiria em amalgamar toda a Terra como um lar, havendo uma postura positiva em relação aos animais e à comunidade das mulheres. Creio que vocês conheçam que na Grécia as mulheres não tinham direitos políticos, assim, como votar, como participar de certas discussões, e principalmente elas tinham um lugar determinado dentro da casa, né, para atuar. E então os cínicos eles realmente quebram com essa regra, e além disso eles propõem um regime de afinidade onde não há distinção de raças, de gênero, como eu estou falando agora, de nascimento, de posição social ou de instrução, pois sua proposta consistiria em um estado ético baseado em viver de acordo com a natureza. Mais à frente eu vou, enfim, definir essa questão da natureza. Essa vida natural podendo ser adotada em qualquer um e por qualquer um ou em qualquer lugar. O cosmopolitismo foi considerado pelo cínico, e eu coloco aqui como figura principal um herdeiro de Antístenes, que é o Diógenes, que é muito conhecido, e como a melhor forma e a mais perfeita forma de governo a ser adotada por toda a humanidade. Diógenes de Sinope afirmou: a única politeia correta é a do cosmo. O cínico seria aquele que propõe habitar qualquer território, seja dos atenienses, dos coríntios ou dos romanos, porque tem um sentimento de pertencimento total ao cosmo, que gera o pertencimento ao conjunto da comunidade humana. Essa é uma atitude absolutamente positiva que expressa um pertencimento a toda a Terra e a toda a humanidade. A tarefa do cínico é de não estar vinculado a uma política de grupo, é responsabilizar-se pela humanidade e realizar um projeto de universalidade ética.
Então eu cito aqui Epiteto, que é uma das fontes mais ricas, antes de chegar até o Foucault, que ele pode ser qualificado como um estoico cínico. E haveria na prática filosófica cínica, de acordo com Epiteto, um laço filantrópico entre o filósofo e a humanidade. A vida despojada do cínico é indiferente ao que lhe pode vir a acontecer, não esconde nada aos olhos dos outros, nada tem a dissimular. O despojamento e a errância são essenciais para viver em um mundo que é um grande lugar público. O cidadão do mundo rompe com a aquisição dos bens e com a formação pessoal voltada para uma única cidade. Esse pensamento ele mostra-se hostil à política e ao modelo de organização da polis, da cidade, proposta por Aristóteles. Então eu cito Aristóteles nesse momento. É evidente que a cidade é, por natureza, anterior ao indivíduo. Porque se um indivíduo separado não é autossuficiente, permanecerá em relação à cidade como as partes em relação ao todo. Quem for incapaz de se associar ou quem não sente necessidade por causa da sua autossuficiência não faz parte de qualquer cidade, será um bicho ou um deus. E os cínicos são considerados os cães. Eles realmente se colocam como animais. E os animais, por terem uma vida mais despojada, sem necessidades, estão mais perto dos deuses. Então, um cínico, ele é mais próximo, ele é um animal-deus, vamos dizer assim. O modelo aristotélico ele distou fundamentalmente da formação da comunidade humana conforme a proposta cosmopolita cínica, devido às divergências em relação às mulheres, à função da família e à posse de escravos. E eu cito os exemplos desse antagonismo, né? Aristóteles novamente. Assim é a natureza que diferenciou a fêmea e o escravo. A natureza nada produz segundo o modo mesquinho dos fabricantes de facas de Delfos, mas destina cada coisa para um único uso. Essa é a primeira definição de natureza que eu estou mostrando para vocês, aristotélica. A definição de natureza de Aristóteles ela é de utilidade. Ela tem um telos. Cada coisa da natureza não tem uma função aleatória. Ela tem uma função única e deve cumprir esse papel. Continuo com Aristóteles, que cada ferramenta será mais eficaz se servir apenas para uma função e não para várias. Os bárbaros, não obstante, atribuem à mulher e ao escravo a mesma condição, porque não possuem quem mande por natureza. E a respectiva comunidade torna-se de um escravo e de uma escrava. Por isso, como dizem os poetas, assumindo que bárbaro e escrava são idênticos por natureza, é justo que os gregos deveriam dominar os bárbaros. Hesíodo está certo ao dizer que na sua poesia há casa primeiro que tudo, mulher e boi para o arado. Com efeito, o boi é o servo do homem pobre. Assim, a família é uma comunidade formada de acordo com a natureza para satisfazer as necessidades cotidianas. Fecho com Aristóteles. Então, como o cínico... Bem, a proposta do cínico é totalmente antagônica a isso, e depois eu vou mostrar qual é a ideia de natureza cínica. Consideramos que um dos pilares do cosmopolitismo cínico é a prática filosófica como transgressora das fronteiras do público e do privado, tecendo um modo de vida, uma performance físico-discursiva, que é a mesma todo o tempo, em qualquer lugar e perante qualquer um. O cínico exerceria a verdadeira arte do politouestai. Politouestai, entendida como zelo e possibilidade de discussão com todos os homens, mulheres, crianças, pertencentes ao cosmos, acerca da felicidade e da infelicidade, da boa e da má sorte, e a respeito da servidão e da liberdade. Eu traduzo, isso é tradução minha, possibilidades de traduções para o verbo politouestai, que é dirigir, governar ou administrar o Estado. Então, a vida de acordo com a natureza do cínico, Diógenes expressou de uma forma provocativa, paradoxal e lúdica essas formulações políticas nas quais estava engajado. A ideia de natureza cínica ela é restritiva, é uma natureza reguladora, ao mesmo tempo que ela tem uma liberdade imensa, ela se torna restritiva aos desejos. Porque a contraposição, são duas contraposições na natureza cínica. Uma, a Aristóteles, a determinação dos papéis sociais, principalmente isso relacionado às mulheres e as distinções que nos tornam escravos, que nos tornam livres ou que nos tornam
Enfim, essa ideia de natureza, ao mesmo tempo que ela tem essa liberdade, ela faz uma outra contraposição, e aí eu digo para vocês que é um modelo de natureza que aparece num diálogo do Platão chamado O Gorgias de Platão, que é uma natureza proposta por um sofista que se chama Cállicles, né? É uma natureza, essa natureza do cínico, ela é restritiva, reguladora dos apetites e oposta a esse modelo do Cállicles. Então, adaptar-se ao regime natural do cínico é viver do que é essencial, do que é indispensável. O modelo do Cállicles é que a justiça natural autoriza um homem poderoso a dominar seus concidadãos e a satisfazer seus apetites sem restrição. Isso está no Gorgias, do Platão, passagem 491E e 492C. Diógenes, com base no material das suas histórias, deriva uma mensagem moral bem diferente da sua polarização entre natureza e convenção. Alguém que segue a orientação da natureza como Diógenes e a entende, não terá interesse no ideal de liberdade de Cállicles. Adquirir o poder e os recursos para dar livre vazão a todos os apetites não é o direcionamento da natureza cínica. Ele limita seus desejos àqueles que a sua natureza prescreve. Ao examiná-los, descobre-se que esses desejos de alimento, de abrigo, de sexo, de companhia, podem ser satisfeitos por apenas um mínimo de provisões prontamente acessíveis. Longe de exigir que o cínico busque os seus interesses à custa dos interesses de outras pessoas, tudo que a natureza exige dele é que cultive a habilidade de se tornar totalmente adaptável aos meandros da fortuna. Fortuna aqui é entendida como a gente entende talvez como sorte ou como vicissitude. Então, a vida de acordo com a natureza, por um lado, de acordo com a natureza, porque catafizem, existe um pesquisador no Brasil, Olimar Flores, que ele também traduz o catá como contra. Então, se eu enxergo hoje em dia um contra a natureza, é uma contra-natureza proposta pelo sofista. Mas de acordo com a natureza, com essa natureza definida pelo cínico. Nós estamos vendo 3 modelos de natureza diferentes. A primeira aristotélica, a segunda sofística e a terceira cínica. E esse modelo da natureza cínica é o modelo do indispensável. O engajamento na vida segundo a natureza projeta a possibilidade de uma humanidade comum. O desafio da vida catafísica mostra-se como um manifesto e um projeto de reforma universal das sociedades, um projeto de expansão universal sobre as bases de uma verdade extraterritorial. Chegamos a como chegar a tudo isso. Num primeiro momento, pode parecer ingênuo, pode parecer e é utópico. Nunca foi, nesse sentido, pode parecer utópico porque nunca foi realizado, mas daí eu vou passar por isso, creio que dá tempo. Chegar até a questão de que nenhum projeto de governo filosófico realmente foi realizado. Nem a cidade de Platão, nem o modelo hegeliano. Nietzsche foi apropriado pelo nazismo. Enfim, nós temos um grande fracasso governamental, filosófico, se houve alguma proposta de governo. E nesse sentido, os cínicos, eles não têm... Se existe uma lei, é uma lei de acordo com a natureza, de acordo com essa natureza. E essa natureza exige 2 exercícios ou 2 práticas que dariam a prova de toque de que estamos engajados nesse programa de governo. São 2 exercícios extremamente difíceis, que é o exercício da animalidade. O primeiro, que é o regime da frugalidade e da resistência. Diógenes insistia que os homens são animais, mas a vida civilizada lhes extrair a possibilidade de viver uma vida satisfatória. Seria preciso exercitar-se um treinamento austero para alcançar uma vida elementar, sendo essa a rota para a liberdade. Como eu falei com vocês, os animais na antiguidade eles são situados em um nível de ser inferior, com o homem mais acima e os deuses os deuses no alto, né? Os cínicos viraram essa hierarquia completamente de cabeça para baixo. Seu raciocínio foi muito mais moral do que religioso. É uma condição dos deuses não precisar de nada e o dos animais, que são parecidos com eles, precisar de muito pouco. Quem, portanto, para os cínicos é mais parecido com os deuses? Claramente os animais.
Num número significativo de seus escritos, os cínicos apresentam os animais como um exemplo para o homem, com base em que os animais têm muito poucas necessidades e oferecem os melhores exemplos vivos de autossuficiência, levando em consideração que não tem nenhum escrito direto dos cínicos. Todo o corpus textual dos cínicos é uma grande recepção. Não há nada, realmente. Existem papiros agora que estão sendo estudados por causa de um aparelho que consegue ler esses papiros sem abri-los, sem destruí-los. Mas, ainda assim, eu assisti uma palestra, foi mostrado como estão esses papiros. Então, tem-se uma letra em grego e todo o resto em traços, porque esse aparelho ainda talvez não consiga ler. Então, nós ainda não sabemos, talvez nesse século ainda apareça alguma coisa, se há algo que possa se dizer que é diretamente escrito por um cínico, seja por Antístenes, por Diógenes, mas até hoje nós só temos recepção desse material. Voltando, o segundo exercício é o exercício do desaprender, que faz parte da reforma crítica que o indivíduo deve empreender em face do que é classificado como sofrimentos inúteis, que são os sofrimentos da vida civilizada. Então, finalmente, eu realmente adentro a recepção do Michel Foucault. A prática do desaprender modela a relação consigo a partir da recusa a toda forma social, convencional e artificial recebida previamente. No curso de 84, intitulado A Coragem da Verdade, a prática do desaprender é apontada por Michel Foucault como essencial para os cínicos. Cito Michel Foucault, que diz: ora, esta ideia de desaprendizagem, que de todo modo deve começar ainda quando a prática de si se esboça na juventude, esta reformação crítica, reforma de si, que tem por critério uma natureza, mas uma natureza jamais dada, jamais manifestada, como tal no indivíduo humano, de qualquer idade. Tudo isso assume muito naturalmente a feição de um desbaste em relação ao ensino recebido, aos hábitos estabelecidos e ao meio, desbaste inicialmente de tudo o que ocorreu na primeira infância. Essa prática, o Michel Foucault, ele diz que ele não trata como sofrimento, como esforço inútil, que são esforços impostos pelos costumes sociais. Essa prática seria um meio do indivíduo liberar-se das representações estabelecidas de antemão, seja pela família, pelas leis ou pela escola. Através desse exercício seria possível sair desse estado de dependência das representações pré-estabelecidas. O regime político cínico está alicerçado nesses exercícios que agiriam como um tipo de controle regular da conduta, como eu falei anteriormente. Eles são o controle regular da conduta que expõe a exatidão da aplicação da regra ou da lei catafizem. Essa que faz parte da proposta cínica de um combate a qualquer cidade inchada de luxos e da pleonexia. Minha tese de doutorado trabalha em cima desse conceito, que é a pleonexia, que significa, em termos muito esquemáticos, uma concepção da natureza originária, profunda e imutável do homem, enquanto dominada pelo desejo de opressão recíproca, pelo impulso ilimitado a ter mais, em termos de poder, de glória, de riqueza e, portanto, de senhorio, no lugar de uma partilha equilibrada e equânime desses bens. A lei da pleonexia aplica-se tanto às relações entre grupos e indivíduo no interior de cada comunidade, como aquela entre as cidades. Então, o que eu estou falando aqui da pleonexia é que ela é um tipo de conduta que leva à usurpação, à escravidão e enfim, é esse tipo de senhorio que é feito por uma ideologia da violência. Problemas esses todos que atingem a todos os corpos de Estado. A prática filosófica cínica visa legar ao indivíduo um estado que ele jamais conheceu na própria existência, um status crítico, que realiza a alteração da moeda. Alterar a moeda seria uma representatividade metafórica do telos do cosmopolitismo cínico, que seria alterar a subordinação dos homens aos valores de troca e a necessidade da obtenção dos bens, além de imprimir novos caracteres que transformem o indivíduo em um autárquico,
O indivíduo que adotasse esse modo de vida conseguiria concentrar-se em cada instante e ter a consciência do valor infinito de cada momento, avaliando pela perspectiva cósmica. Esta cria uma relação com o mundo diferente do homem ordinário, que trata o mundo como um meio de satisfazer seus próprios desejos. Como afirma Pierre Hadot, um grande estudioso da antiguidade, a perspectiva do cosmo é a perspectiva universal, é o sentimento de pertencer a um todo que transborda os limites da individualidade. Então, a vida catafísica intenciona abandonar os modelos classificados como necessários à sobrevivência humana, incluindo a casa, a família, os cargos e os encargos políticos. Viver no estágio do indispensável, como vivem os animais, é o cerne dessa proposta cínica. Esse estágio propicia a plenitude, não a falta e não a carência. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui é muito radical e que, em geral, nós não temos essa prática. Nem eu tenho essa prática. O Diógenes tem uma recepção do Diógenes, que é no Diógenes Laércio, que é Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, que ele diz: eu sou como um chefe do coro, como um corifeu. Eu dou uma nota mais alta e vocês acabam por equilibrar essa nota. Então, tudo isso é extremamente radical. Eu acho que eu não coloquei meu relógio aqui, eu esqueci. Então, eu tenho. Aqui está o que eu achei. Não, mesmo? Muito bem. Muito bem. Tem toda uma questão histórica que eu não coloquei aqui. O momento que o Diógenes está vivendo é a decadência da democracia e a ascensão de Filipe da Queroneia. E depois o seu filho, Alexandre o Grande. Então, o que está acontecendo é algo... Eu não sei se vai dar tempo de falar, porque tudo que o senhor tem uma positividade incrível, tem uma paixão minha, mas existe uma crítica para esse cosmopolitismo, que ele é negativo. Existe uma grande pesquisadora francesa, Marie-Odile Goulet-Cazet, que ela simplesmente diz: está destruindo todos os pilares da civilização. Todos. Porque isso inclui algo muito, muito radical, que é a antropofagia, a necrofagia e o incesto. São 3 pilares que nos sustentam, de alguma maneira, unidos como comunidade, até hoje. E os cínicos levam isso de uma forma muito radical. Eles se propõem a isso, e ela realmente acha que, como prática de coerência, eles são realmente muito, muito verazes no que eles propõem. Mas o que há uma luta aqui é uma luta contra uma hipocrisia. Então, o que o cínico combate, né, que nesse indispensável, é tornar evidente que as convenções morais, sociais e políticas são construções que não atendem verdadeiramente à vida comum das pessoas, são frutos de interesses, de épocas, de governantes, e precisam ser revistas, criticadas e por vezes derrubadas. As convenções da vida civilizada que são criticadas, como, por exemplo, o casamento e os papéis definidos do homem e da mulher na cidade, carregam em seu âmago a hipocrisia dos acordos nupciais, porque é algo que está acontecendo num fenômeno chamado crise do casamento e reinado das cortesãs, que acontece no século IV, antes da Era Comum, ou antes de Cristo. Minha fonte é um historiador, que é o Gustave Glotz. Ele fala que é incrível, porque com isso a diferença agora era que abortar, enjeitar ou matar um recém-nascido eram métodos corriqueiros para restringir a natalidade. Então, a criança abandonada e recolhida por uma alma caridosa era uma personagem carismática da comédia nova, que são as comédias menores. Nós temos acesso às grandes comédias, mas existem as comédias menores, que retratam esse tipo de comportamento e que o cínico acha decadente. Então, vamos fazer uma comunidade comum em que todos criem os filhos de todo mundo. São propostas que eles acabam colocando isso frente a essa hipocrisia. Então, a meu ver, a vida catafísica, a vida de acordo com essa natureza, propõe um acordo ético-político que desfaz os laços de parentesco,
Portanto, não gera heranças biológicas nem patrimoniais e todos são comuns a todos. Todo esse movimento para chacoalhar o indivíduo da esfera da hipocrisia. O chamamento à vida catafins é uma estratégia que demonstra que não há nada mais escandaloso do que ser hipócrita. Como foi ressaltado pelo Frédéric Gros, que é um pesquisador francês e que tem muita influência sobre todas as publicações do Michel Foucault, né? Ele diz que Foucault se apropria do escândalo cínico, porque é um verdadeiro escândalo tudo isso, justo por detectar na própria ética grega a superioridade social, o desprezo pelo outro, a não reciprocidade e a dissimetria. E aí eu cito Frédéric Gros, que ele diz, quanto à ética grega, da dominação ativa de si e dos outros, por sua vez, Foucault está longe de maravilhar-se com ela. Ela se assenta nos critérios da superioridade social, do desprezo pelo outro, da não reciprocidade e da dissimetria. Podemos, pelo menos, encontrar aí uma indicação para compreender também por que Foucault logo se empenhara no estudo do pensamento cínico. Recurso último aos cínicos, é como se, diante das aporias de uma ética da excelência ou de uma moral obrigatória para todos, Foucault acabasse por pensar que, no fundo, só pode haver ética legítima se for a da provocação e do escândalo político. Ela se torna, então, como recurso dissonante dos cínicos, o princípio de uma inquietação da moral, aquilo que a perturba, ou seja, um retorno à lição socrática. Na apologia a Sócrates do Platão, o Sócrates ele é um moscardo, né? Ele se diz aquela mosca que perturba os bois. Então ele se diz um perturbador das pessoas para que elas cuidem de si mesmas, para que elas se proponham a rever as suas posturas, não só as suas posturas, mas as suas ações na cidade. Uma prática de coerência, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, realmente estão de acordo? É uma pergunta bem radical para todos nós, às vezes não é nem possível ser assim, enfim. Então eu afirmo que esse cosmopolitismo é um projeto coletivo real. Se há rejeição aos compromissos como casamento, a vida familiar, a vida política, é uma rejeição a todo fingimento de crença, virtude, ideia e sentimento que na verdade a pessoa não possui. E todos esses compromissos são mantidos pelo pensamento de que esse é um comportamento necessário e benéfico para a vida em comunidade. Então, quando eu discordo da Gulé-Cazé, né, eu acho que é muito superficial afirmar que a liberdade sexual proposta por Diógenes vem da preferência por cortesãs, porque ela diz que ele é um egoísta e que ele prefere as prostitutas, e é só isso. A proposta de união livre derruba a barreira dos acordos nupciais, porque permite a escolha. Um exemplo deveras conhecido é o da Hipárquia, que se casa com Crates. Hipárquia vem de uma família muito rica, e Crates já vive na rua, e a cena, que é uma anedota, Crates fica nu diante dela e pergunta, queres casar com isto? Aí ela diz, quero. Então ela larga tudo e vai viver na rua com ele. E de Hipárquia tem pouquíssimas coisas, talvez essa cena e mais alguns testemunhos do comportamento deles dois, desse casal. E também discordo que seja uma ode ao individualismo frenético, ao puro desejo de suprimir e rejeitar tudo que possa tornar um indivíduo dependente. O alvo para mim são as representações, é o questionamento. Recordo que a vida catafins propõe 2 exercícios, da animalidade e o exercício do desaprender. Foucault afirma que o desaprender é essencial para os cínicos, porque permite que se escape tanto às forças estabelecidas como aos saberes constituídos. O exercício da animalidade ainda, segundo Foucault, propicia uma espécie de decantação que nos levaria do que é útil nas nossas vidas ao que é necessário, finalmente ao que é indispensável. Foucault se tornou, para mim, uma caixa de ferramentas à filosofia contemporânea. A gente pode discutir, eu acho que ele tem vários problemas, mas várias aberturas que eu vejo hoje para discutir a questão de gênero, a questão do decolonial, a questão da globalização. Eu acho que o Foucault, ele abriu muitas portas, enfim, ele morreu relativamente jovem, em 1984, e a obra ficou, devido a isso, talvez sem muitas respostas, muitos ataques a ele e sem a possibilidade de respostas. Então, assim como Foucault, para mim são os principais pontos que me levam a crer que a proposta política do cosmopolitismo cínico é positiva e comunitária. Eu vou
passei um pouco por cima do que a Goulet Cazé, né, que é essa pesquisadora francesa, faz uma oposição de relevância. Ela realmente acha que o desprezo de Diógenes pela vida política, ela acabou quebrando as regras de suma importância para a civilização humana, entre elas o incesto e a antropofagia, como eu falei. Essa radicalização de tentar retornar uma natureza que não recua aos casos de necrofagia, antropofagia e incesto, admitindo como natural, é realmente invejável, eles mantêm isso, mas ela não acha que uma desconstrução tão radical como operada pode ser articulada como uma proposta política social ou como uma proposta de um governo. Ela acha que isso é uma reação articulada para uma maneira de negar o que se está vivendo, vendo e sentindo, porque durante a Guerra do Peloponeso houve as guerras entre Arcádia, Corinto, Beócia, Argos, Tebas, Esparta, Atenas, Macedônia, praticamente todas as cidades gregas estavam em guerra. E essas guerras foram chamadas de fratricidas, então no século IV as tentativas de concentração política foram muito fortes e é a primeira vez que o sistema representativo é acolhido. Atenas, Espartas e Tebas são as mais fortes, elas tentam empreender em formas de ligas e confederações, alianças, mas que de alguma maneira tentam dominar todas as outras ilhas. Então, nessa tentativa de realizar tanto essa unidade grega, que ficou somente no campo do desejo, mas não alcançava nenhuma prática, então almejando essa unificação e a ideia de dar fim a essas batalhas, foi recebida muito bem pelos gregos no século IV, mas nenhuma atitude conseguia conduzir isso à realização. Então, em 338 a.C. da Era Comum, na Queroneia, Filipe vence a democracia e torna-se o representante da unidade helênica. E Filipe, ele se apoia na oligarquia, então ele proíbe o apoio, ele proíbe, né, muitas coisas, tem muitas proibições, ele faz toda uma nova repartição de terras, toda uma abolição de dívidas dessa oligarquia e proíbe qualquer libertação dos escravos, proíbe as mudanças na Constituição e coíbe qualquer espécie de transformação social. E somente Atenas ele permite que os credores se apossem da pessoa devedora, do corpo da pessoa devedora, que é uma escravização essa que a gente conhece moderna. Não existe mais a prisão preventiva e não há mais limite para a pena de encarceramento dos escravos. Tudo isso o Diógenes viveu. E Diógenes, se olharmos bem para o panorama, ele foi exilado, foi expulso ou foi foragido de Sinope com o pai, sob a acusação de falsificação da moeda. Ele foi tomado por piratas, ele foi condenado a ser escravo e foi comprado por uma figura chamada Xeníades para educar os filhos desse mesmo Xeníades. Então, a Odile fala que, de certo contexto histórico, a experiência vivida pelo cínico desempenhar uma percepção das cidades e das leis que, enfim, construiu uma crítica implacável contra essas cidades existentes. Então, ele trabalhou incansavelmente para denunciar a pressão forte e insuportável que a cidade exerceu sobre os seus cidadãos, que não eram mais cidadãos, e que essa pressão exercida em nome do patriotismo, da guerra, em nome da vontade de poder, alimentou a proliferação de arbitrariedades e, finalmente, o infortúnio do cidadão. Então, para ela, essa é uma perspectiva negativa, porque tudo que Diógenes tem é uma grande rejeição devido à sua própria experiência de vida. Bem, eu vou fechar agora. Que porque essa recepção do cosmopolitismo cínico do Foucault ganha tanta importância para mim em 1984, mas a primeira vez que aparece essa relação com o cínico é em 1978. Foucault escreve um título em Tóquio, numa conferência em Tóquio, chamada Filosofia Analítica da Política. Então, Foucault define os 3 papéis essenciais do filósofo, né, na filosofia ocidental, mas que a função primordial para ele, do filósofo, é pôr um limite ao excesso de poder.
Então o filósofo se dividiu em 3 papéis: o filósofo legislador, o filósofo pedagogo conselheiro e o cínico. São as 3 formas pelo qual o filósofo desempenhou um papel antidespótico no Ocidente. Solon representa o filósofo legislador, Platão e Sócrates e até Aristóteles do pedagogo conselheiro, e o cínico ele considera como a máscara grimaçante, a máscara zombeteira frente ao poder. Então, para ele, essa forma que se colocou diante do abuso de poder, do cinismo, que o cínico, as outras 2 formas são formas moderadoras do poder. E os cínicos, eles zombam diante do poder. Não há comércio com o abuso de poder. Então, o Foucault leva isso, que eu denominei, e aí é uma recepção minha, como uma pantomima antidespótica do cínico, e eu penso pantomima muito além da delimitação clássica dentro das artes, que define como uma forma de expressão artística que recorre somente aos gestos, sem a intervenção da palavra. Tudo no cínico é gesto, até a palavra, né? E aí eu não vou entrar na palavra cínica, que é a parrésia ou parresia. Aqui se fala em parrésia, no Brasil se pronuncia parresia. Mas para mim o efeito mais importante dessa pantomima é manter acesa a desconfiança do que é usual no comportamento das pessoas. E aí voltamos lá à hipocrisia dos hábitos. Retirar desse comportamento ou caráter aquilo que é evidente, conhecido, manifesto, e provocar espanto e curiosidade diante dele. É um estado crítico, né? Como o cínico trouxe esse estado crítico constante. O cínico ocupa um espaço que não é um lugar específico para falar, principalmente na Grécia, né? Desafiando a regulação da sociedade grega. O cínico transgrediu a ágora e aqueles que estavam autorizados a falar em público. Ele criou um discurso em oposição a essa hipocrisia que eu venho falando no texto todo. Os espaços tomados e ocupados por eles foram as praças, as ruas, os mercados, as esquinas e os banhos públicos, notando que o cínico ele faz uma crítica à cidade, mas ele não sai da cidade. Ele não é um ermitão, ele não é um monge, ele não sai da cidade. A crítica tem que ser feita dentro da cidade. Na verdade, ele nem deixa de ser cidadão, só que é um cidadão do mundo. O mundo se torna uma grande cidade, um grande território público. Então, os locais públicos eram os lugares para demonstrar como ele vivia e, dessa maneira, quebrar com essa definição do que é público e do que é privado. O posicionamento do cínico é uma intervenção na ocupação dos espaços com a sua figura. Então, a experiência cínica que ocorre na antiguidade busca uma ética da existência. É justamente esse enfoque na existência o que Foucault exalta como tarefa da filosofia, como contrapoder. Cito Foucault: talvez a filosofia possa representar um papel ao lado do contrapoder, na condição de que esse papel não consiste em fazer valer em face do poder a lei mesma da filosofia, na condição de que a filosofia deixe de se pensar ou como pedagogia ou como legislação, e que ela se dê por tarefa analisar, elucidar, tornar visível e então intensificar as lutas que se desenrolam em torno do poder, as estratégias dos adversários no anterior das relações do poder, as táticas utilizadas, os focos de resistência, na condição, em suma, de que a filosofia deixe de apresentar a questão do poder em termos de bem ou de mal, mas em termos de existência. Pois se olharmos historicamente para o jogo da moderação do poder, seja na função legisladora exercida por Solon, seja na função conselheira, conforme Platão, Sócrates e Aristóteles, não temos nenhum testemunho da efetivação dos projetos desses filósofos como contrapoder. Nunca houve uma cidade platônica. Alexandre não seguiu os conselhos de justa medida de Aristóteles. E Solon acabou por servir ao tirano. Então, o que parecia a partir do século XIX a real efetivação da filosofia nos estados modernos ocidentais, esses estados que fariam suas escolhas fundamentais pautadas em proposições filosóficas, acabaram paradoxalmente legitimando os excessos do poder. Cito Foucault: há um cômico amargo próprio desses filósofos ocidentais modernos. Eles se pensaram a si mesmos segundo uma relação de oposição essencial com o poder,
e seu exercício ilimitado, mas o destino de seu pensamento fez com que, quanto mais eles são ouvidos, quanto mais o poder, as instituições políticas penetram em seu pensamento, mais eles servem para autorizar formas excessivas de poder. Isso foi, depois de tudo, o cômico triste de Hegel, transformado no regime bismarckiano. Isso foi o cômico triste de Nietzsche, cujas obras foram completas foram dadas por Hitler a Mussolini, quando de sua viagem a Veneza. E mais ainda, que o apoio dogmático das religiões, a filosofia autentifica poderes sem freio. Assim como Foucault serviu-se da ocasião e mencionou a época da escritura do texto de 78, poder abusivo que atuava no sistema do Chile e do Camboja. Estamos vendo agora o Equador, Bolívia, Chile e Brasil. Vale o meu ensejo neste último parágrafo para dar visibilidade a mais uma excrescência do poder vigente atualmente no Brasil, país que sofreu todas as terríveis violências que puderam impetrar uma ditadura militar que atuou de 64 a 85. Em 2016, houve um golpe no Estado Democrático Brasileiro, denunciado como tal, reconhecido internacionalmente como golpe, com níveis de rejeição aviltantes, e ainda assim seguimos vilipendiados. Existe, intrínseco aos nossos sistemas, e dependendo da ocasião, existe sempre a possibilidade desse tipo de excrescência do poder se atualizar. Lá em Pindorama, como é chamado o Brasil, dentro da nossa literatura, eles seguem impetrando suas atrocidades, dissimulando suas intenções, manipulando votações, envoltos em escândalos de corrupção e coagindo todos que se colocam contra o abuso da autoridade por eles exercido. Aprendi claramente o alerta de Michel Foucault, me inspirei em Diógenes e suas atitudes, ele que não cessou de dar visibilidade às atrocidades de seu tempo, sejam elas a hipocrisia dos costumes e das convenções, a escravização imperial, as segregações raciais, territoriais, de gênero, contrapondo uma proposta de afinidade singular, uma espécie de diplomacia cósmica, para realizar este discurso breve, informal e denunciante, que configura meu singelo e atualizado gesto antidespótico. Muito obrigada.